Olá, eu sou Marcela, sou teleconsultora do Núcleo de Telesaúde Sergipe e sou médico oftalmologista. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o olho seco, né, nesse mês de julho, que para nós na oftalmologia nós chamamos de julho turquesa, é o mês da conscientização do olho seco. A ideia, né, de trazer essa campanha é para divulgar e informar a população sobre a importância do olho seco, que é uma das condições mais comuns da prática oftalmológica. A gente tem uma prevalência alta dessa doença, é muito frequente a gente encontrar paciente com sinais e sintomas de olho seco no consultório, e essa prevalência é mundial, né, ela é bem variável. Quando a gente considera a sintomatologia, ela varia entre 5% e 50%. E se a gente for considerar apenas os sinais da doença que a gente observa no consultório, né, os sinais na superfície ocular, a prevalência chega a ser ainda maior, em torno de 75%. E o que é o olho seco? Né? Essa é uma definição dada pelo Dry Eye Workshop, que é um consenso de especialistas. Esse foi feita a segunda edição, que foi liberada agora em 2017, e define o olho seco como uma doença multifatorial da superfície ocular, e é caracterizada por uma perda da homeostase do filme lacrimal, que quer dizer uma perda de equilíbrio do filme lacrimal, que é acompanhado de sintomas oculares. É uma sintomatologia variável, mas a maioria dos pacientes de sintoma, né? A gente vai ter como papel etiológico a instabilidade do filme lacrimal, uma hiperosmolaridade desse filme, né, que quer dizer é um filme que fica mais concentrado, inflamação e danos na superfície ocular, além de anormalidade dos nervos que fazem, né, que suprem ali aquelas estruturas da unidade funcional lacrimal. Então, tudo isso entra como um papel causador, né, desse quadro, e esses sintomas são muito variáveis, né? A maioria dos pacientes vão experimentar algum desses sintomas com uma variabilidade no sentido das sensações, né? Do quanto que mais ou menos aquilo ali vai interferir na rotina de vida deles. Então, um lacrimejamento excessivo, o paciente pode ter queixa de flutuação da visão, né? De borramento, de turvação visual, e isso pode impactar nas atividades do dia a dia. A sensação de corpo estranho, né, vai referir uma sensação de areia nos olhos, um desconforto. Fotofobia, que é o desconforto com a claridade, né, e queimação, ardor ou dor, efetivamente, alguns pacientes podem ter esse tipo de queixa. Então, isso vai ser mais ou menos grave, né, dependendo de cada caso, e isso pode impactar severamente nas rotinas, né, diárias daquele paciente. Então, para comentar sobre a lágrima e o filme lacrimal, a gente precisa entender um pouco, né, sobre o olho seco, os constituintes aí do filme lacrimal. Então, aqui nós temos a glândula lacrimal, que é quem faz a produção, responsável pela produção da camada aquosa da lágrima, né? As células caliciformes da conjuntiva, que vão produzir, né, a camada de mucina, que está aqui também, faz parte da camada que a gente chama mucoacosa, e as glândulas de Meibômios, que são glândulas situadas nas pálpebras superior e inferior, né? São em torno de 20, 30 glândulas na pálpebra inferior, 30 a 40 na superior, e elas produzem uma secreção sebácea, né, oleosa, que faz parte da lágrima. Então, o filme lacrimal ele é composto basicamente por duas camadas. Nós temos a camada lipídica mais externa, né, mais fina aqui, que é produzida pela glândula de Meibômios, e a camada mucoacosa, que é formada de água, né, eletrólitos, tem mediadores imunológicos, proteínas, e a mucina, que é produzida pela célula caliciforme da conjuntiva, que vai promover a aderência da camada aquosa com as células do epitélio, né, da superfície ocular. Tá? Então, a camada lipídica, ela tem a função de estabilizar o filme lacrimal e prevenir a evaporação.
A camada aquosa, né, aquosa e como mucina, a mucoacosa, ela tem a função de manutenção, regulação e renovação celular, né, promovendo a limpeza e proteção da superfície ocular, porque tem mediadores imunológicos aqui, tá? Então, nós vamos ter, a depender da onde que tenha a alteração, dois tipos de olho seco. Olho seco por deficiência aquosa, que é quando a gente tem uma redução no volume e na secreção da lágrima, né, produzido pela glândula lacrimal, ou um olho seco de causa evaporativa, quando a gente tem uma alteração, basicamente na camada lipídica, né, que vai fazer com que essa lágrima evapore de uma forma excessiva, tá? Então, qualquer alteração nessas estruturas pode levar a um quadro de um tipo ou de outro, ou um quadro misto. Então, por que que o olho seco ocorre? Quando a gente tem qualquer condição estressante sobre a superfície ocular, né, o filme lacrimal ele torna-se instável e aí nós podemos ter uma alteração ou na composição da lágrima ou um aumento na velocidade de evaporação. Ou uma condição ou outra, né, pode levar ao quadro do olho seco. Então, é fundamental que a gente tenha a estabilidade do filme lacrimal e uma composição adequada para que essa estrutura toda funcione, né? Para manutenção da integridade da superfície ocular, para o conforto e para a qualidade ótica. Então, é muito importante que a unidade funcional lacrimal esteja com todos os seus constituintes normais, né? Os constituintes são as glândulas lacrimais, a superfície ocular, as pálpebras, os nervos sensoriais e motores. Lembrando que o ato do piscar também faz parte desse processo, né? Porque é no piscar que a gente também vai manter, vai trocar, né, essa lágrima e vai manter, ajudar a manter a estabilidade do filme. Então, essa unidade funcional lacrimal, ela promove o funcionamento adequado do filme lacrimal e ela responde a influências ambientais, neuronais e hormonais. Então, tudo que for interferir em cada um desses segmentos aqui poderá causar um impacto, né, na estabilidade do filme e daí levar a um quadro de olho seco. Então, nós dizemos que há um ciclo vicioso, né, na fisiopatologia da doença. A gente vai ter uma disfunção da glândula lacrimal ou na glândula de Meibomius, né, que vão secretar os constituintes da lágrima, e essa disfunção gera esse estado de hiperosmolaridade, que quer dizer, um olho fica mais concentrado. Ele perde líquido e ele vai ficar mais rico em solutos. Então, esse aumento de concentração gera mediadores inflamatórios, né, na superfície ocular, que tanto vão causar mais disfunção de glândula, como vão levar a danos de superfície, tá? Então, é um ciclo vicioso. Então, quais são os fatores de risco, né, ou os fatores estressantes aí para a superfície ocular para levar a esse quadro do olho seco? Então, a gente tem os fatores ambientais, né, a baixa umidade do ar e o excesso de vento, então, tempo seco, muito vento, os extremos de temperatura, né, muito calor, muito frio, a poluição atmosférica, pessoas que passam longos períodos em ambientes fechados, né, com ar-condicionado, são situações que podem interferir na velocidade de evaporação da lágrima. Outro fator muito comum no nosso dia a dia é a exposição a telas, né? Quando a gente utiliza as telas de modo geral, smartphone, notebook, tablets, nós vamos piscar numa frequência muito menor do que o habitual, né? Isso faz com que o filme lacrimal evapore com mais rapidez, né? Medicamentos, existem tanto medicamentos de uso sistêmico como medicamentos de uso tópico, né, os colírios, eles podem interferir na produção do filme lacrimal ou na estabilização, né, desse filme lacrimal. Então, o grupo de medicamentos, né, sistêmicos aí que tem uma interferência na secreção, né, da lágrima pela glândula lacrimal são os descongestionantes, os antihistamínicos, antidepressivos, diuréticos, os anticoncepcionais hormonais orais, né, beta-bloqueadores, antiespasmódicos. Então, pacientes que fazem uso desses medicamentos de uso crônico, né, eles podem ter um olho seco
ter como causa, né, isso causar o olho seco ou ser agravado pelo uso dessas medicações. Os colírios de uso crônico, e aqui a gente fala mais dos colírios para o glaucoma, por conta dos conservantes, dos medicamentos, eles também agridem a superfície ocular e tornam esse filme lacrimal instável. Outro fator são as lentes de contato, aqui nesse caso, por duas vias, elas vão interagir e vão afetar a superfície ocular, né? Porque nos usuários de longa data, as lentes de contato, elas comprometem a inervação sensitiva da superfície. Então, comprometendo essa inervação, a gente vai ter um bloqueio, né, do reflexo, para que a glândula lacrimal produza a secreção, né, lacrimal. E associado a isso, são observados nos usuários de lente de contato uma camada lipídica, que é aquela mais externa do filme lacrimal, mais fina, mais delicada, mais frágil, né? Então a gente poderia ter aqui um olho seco pelos dois motivos, né? Por uma deficiência aquosa, né? Uma redução da liberação de lágrima e também por um excesso de evaporação. Né? O sexo e a idade, o olho seco é mais frequente nas mulheres, isso por uma questão hormonal, ele está muito associado a um déficit androgênico, tá? E com a idade, a produção de lágrimas ela diminui naturalmente, tá? Então é um outro fator de risco. Doenças sistêmicas que podem estar associadas com o olho seco, esse grupo de doenças aqui em cima, né, essas quatro doenças, a síndrome de Sjögren, o sarcoidose, linfomas, doenças infecciosas, aqui eu cito a AIDS, elas vão afetar a glândula lacrimal, elas vão promover uma infiltração, né, na glândula e um déficit, uma disfunção na secreção dessas glândulas. Essas outras doenças aqui, a síndrome de Stevens-Johnson, pemphigoide cicatricial ocular, tracomas, queimaduras químicas, são condições que vão provocar uma conjuntivite cicatricial. Tá? Elas provocam uma inflamação importante da superfície ocular, levando a uma conjuntivite cicatricial e, consequentemente, a uma alteração daquelas estruturas que vão da realização do filme lacrimal. O diabetes, né, pacientes diabéticos com neuropatia já são pelo fato de que há uma redução naquele estímulo reflexo, né? E pacientes com doença de Parkinson, uma outra doença que a gente pode também encontrar olho seco, por conta de uma baixa frequência do piscar, né? Lembrar que o piscar é bem importante também para manter essa estabilidade do filme. Outras condições, e aqui eu trago algumas condições oculares mesmo, né, onde a gente tem aqui nessa primeira imagem uma disfunção tireoidiana, né, com uma retração palpebral, o paciente fica com esse olhar, né, com esse aspecto assustado, que no hipertireoidismo, e essa retração palpebral aumenta a exposição, né, ocular. O paciente muitas vezes tem um piscar incompleto, então esse aumento de exposição ocular vai gerar mais evaporação da lágrima, né? Essa outra situação aqui é uma condição relacionada ao vírus do herpes zoster. Os vírus da família herpes, eles têm um tropismo pela parte nervosa, então, quando há um acometimento da superfície ocular, pode acontecer da gente ter uma hipossecreção da glândula lacrimal, justamente porque tem um bloqueio desse reflexo sensitivo, tá? Essa situação aqui, pela senilidade, a gente pode ter uma condição chamada ectrópio, que é quando a pálpebra inferior, o tendão, né, da pálpebra, ele perde essa sustentação e essa pálpebra everte, né? A posição dela normal, ali justaposta ao globo, é o que faz esse mecanismo do piscar funcionar normalmente. Então, quando a gente tem essa condição aqui, vai haver também uma predisposição ao olho seco, né? Porque traz uma instabilidade do filme. E essa última condição, um paciente com uma paralisia facial, né? Nesses casos, a gente vai ter tanto uma dificuldade, né, na produção da glândula, como nós vamos ter essa condição que a gente chama de lago oftalmo, o paciente não consegue fechar, né, ocluir completamente o olho, então é um piscar incompleto, o olho fica sempre, uma parte desse olho fica exposta, e isso vai levar também à instabilidade do filme.
tá? Outras condições aqui, a deficiência de vitamina A, que leva a um ressecamento de superfície, cirurgias oftalmológicas, e aqui eu estou citando a cirurgia refrativa, que é a cirurgia para correção do grau. Utiliza um laser na superfície, onde há uma secção, né, da parte dos nervos sensitivos e da mesma forma pode diminuir a secreção lacrimal. E como que o olho seco é diagnosticado? Né, aqui, o paciente no consultório, através da anamnese, nós vamos avaliar aquelas queixas, né, a presença das queixas que eu comentei inicialmente. Vamos, investigar a presença de fatores de risco para o olho seco, todos esses fatores que nós comentamos. Existem alguns questionários que podem ser aplicados e eles vão avaliar a sintomatologia e o quanto que esses sintomas interferem na qualidade de vida do paciente, tá? Ah, Na sequência, o exame clínico, e aí nós vamos avaliar a presença de sinais clínicos, né? Basicamente, utilizamos colírios, a gente chama de corantes vitais, né? O mais utilizado na rotina é o colírio de fluoresceína, ele cora as áreas onde há ruptura nas junções intercelulares, onde a gente vê que tem alguma erosão, alguma alteração na superfície ocular, né? Pacientes com olho seco, eles podem ter esse tipo de alteração. E lançamos mão de testes específicos para avaliar a estabilidade do filme. Esse teste nós chamamos de break-up time, é o tempo de ruptura do filme lacrimal, né? O intervalo entre uma piscada completa e o surgimento do primeiro ponto de ressecamento do filme, depois que nós instilamos esse colírio, tá? Então, aqui a gente está mostrando o paciente, ele pisca e aí fica sem piscar e a gente vai analisar, né, os pontos de ruptura que aqui as setas estão mostrando, essas áreas escuras, tá? O primeiro ponto aqui já foi com 5 segundos, esse aqui é um olho seco, o normal desse teste é que os primeiros pontos apareçam a partir de 10 segundos. Tá? E o teste de Schirmer, que vai avaliar a produção lacrimal, né? Então, nós colocamos essas tiras de papel filtro no olho, o paciente fica 5 minutos com essas tiras e nós vamos avaliar, né? Quantificar, que a tira ela vai ficando umedecida à medida que essa lágrima, né? Vai umedecendo o papel e aí nós vamos quantificar com esses números, né? Essa milimetragem que está aqui. Então, abaixo de 10 é considerada normal. Tá? E como é que nós tratamos o olho seco? Não existe uma abordagem única para tratar o olho seco, né? Em todos os casos. Vai depender da sintomatologia, né? Do estágio do olho seco, né? Da gravidade desses sintomas. É, Nós objetivamos, né, com o tratamento, restaurar a homeostase da superfície ocular, né, quer dizer, o equilíbrio da superfície ocular e do filme lacrimal. Então, em todos os casos, vamos educar o paciente sobre a condição, é uma condição crônica, é um tratamento prolongado, às vezes é de difícil manutenção, porque exige que o paciente, né, colabore, compreenda a doença e mantenha, né, as orientações de tratamento. E quanto ao prognóstico, né, o que que se espera com esse tratamento, e o que que se espera para cada caso, né? Vamos orientar quanto à modificação dos fatores ambientais, todos aqueles fatores que nós conversamos, de baixa umidade, né, de ar-condicionado, de telas que vão interferir também em ambientes fechados, né, e todos esses fatores, pacientes que trabalham em ambientes externos, que trabalham às vezes em ambiente com muito calor, com forno, com vento, secadores, enfim, tudo isso vai ter que ser visto de acordo com cada caso, é um tratamento individualizado. Educação sobre o potencial da modificação dietética. Muito se fala sobre a suplementação com ácidos graxos, né, no sentido de ter benefício por serem medicamentos, né, substâncias, na verdade, com potencial anti-inflamatório. Então, sobre introdução, né, desses alimentos ricos em ômega 3, por exemplo, na dieta, que a gente vai encontrar nas nozes, na linhaça, na chia, nos peixes de águas profundas, como o atum, o salmão, ah, a identificação e potencial modificação ou eliminação de medicações que possam interferir com o filme lacrimal, né? Tanto as medicações sistêmicas e mesmo os colírios, né? Avaliar a possibilidade de colírios sem conservantes enfim.
as compressas mornas e a higiene palpebral, sobretudo naqueles casos onde há uma disfunção das glândulas de meibômios, aquelas glândulas que vão produzir a camada lipídica da lágrima, tá? Essas glândulas, elas são glândulas sebáceas e quando há uma disfunção, essa secreção produzida pela glândula, ela fica menos líquida, vamos dizer assim. Então, a compressa morna tem a função de tornar essas glândulas, essa secreção mais liquefeita para ela poder ser eliminada na superfície ocular, né? Ser secretada na superfície ocular. Então, aqui, a orientação de compressa morna, depois massagem das glândulas, né? Para que essa secreção seja, colocada na superfície. Terapia tópica, nós vamos utilizar colírios, né, lubrificantes, preferencialmente sem conservantes. Em algumas circunstâncias, nós vamos precisar usar os anti-inflamatórios, esteroidais, né, aqui os corticoides. Alguns antibióticos podem ser necessários quando a gente tem inflamação, da borda palpebral. Imunossupressores, naqueles casos de pacientes com olho seco mais severo, que a gente tem um componente inflamatório mais importante, que a gente não pode manter o corticóide por mais tempo por conta dos efeitos colaterais, tá? E até mesmo fluidos biológicos, como o soro autólogo, que é a parte fluida do sangue, né? Depois que tiram os fatores de coagulação, porque ele é muito semelhante à composição da lágrima, e nos casos de olho seco severo, por exemplo, aquelas cicatrizes, aquelas conjuntivites cicatriciais, né? Por queimaduras, a gente pode ter um benefício maior com o uso do soro autólogo. Terapias sistêmicas, a gente pode usar antibióticos sistêmicos quando temos a alteração da superfície, ou melhor, da margem palpebral, né, das glândulas, numa condição que a gente chama de blefarite. E aqui os ácidos graxos essenciais, né, o ômega 3, que tem evidências de benefícios, mas o uso no tratamento, né, a suplementação no tratamento do olho seco ainda não tem uma comprovação de benefício efetivo, né? Não se sabe exatamente a dose, a duração dessa suplementação, né? E isso aqui, em alguns casos, a gente vai considerar, mas ainda não há algo, cientificamente comprovado, vamos dizer assim. Outras modalidades de tratamento, aqui vai depender também, né, da gravidade do olho seco. A gente tem tratamento de pulsação térmica, que aqui é como se fosse um clipe que é colocado, né, nas pálpebras, e isso aqui vai aquecer, né, vai fornecer aquele calor para as glândulas e, ao mesmo tempo, vai fazer uma massagem para colocar essa secreção lá na superfície ocular, tá? Oclusão de ponto lacrimal, então a gente pode usar plugs que vão ocluir os pontos lacrimais, né, o superior e inferior, para a gente ter uma retenção da lágrima aqui na superfície, né, pacientes que têm diminuição da produção lacrimal, para a gente conseguir reter mais a lágrima, tá? E tratamentos cirúrgicos diversos aqui, basicamente para aqueles quadros de um olho seco mais severo, tá? E aqui, para a gente terminar, né, algumas dicas práticas de recomendações para o controle ambiental. Hoje a gente sabe que o olho seco de causa evaporativa predomina, né, devido às nossas rotinas, né, ao uso muito das telas, que diminui nossa frequência do piscar, né? Então hoje tá se vendo até um aumento na prevalência de olho seco em crianças, em jovens, por conta justamente disso. Então são recomendações muito tranquilas, né, de serem feitas para os pacientes na rotina, né, no ambiente de atenção primária também, quando a gente vê algum sintoma ou algum paciente que tem fator de risco para o olho seco, tá? Então, orientar a proteção ocular em ambientes externos, né, com muito vento, quem trabalha em ambientes externos e por conta, né, do vento excessivo sobre os olhos, atenção para ventiladores e secadores de cabelo, né, o fluxo de ar sobre o olho. Atenção também em ambientes com ar-condicionado, tá? Só a direção do fluxo de ar, né? Quando você está, por exemplo, no ambiente de escritório, um fluxo de ar direcionado para a face, evitar e considerar a baixa umidade, né? Do ar que fica naquela sala, e aí a gente tem que considerar o uso de umidificadores, inclusive. Pode ser considerado o uso de umidificadores nos casos de olho seco moderado a severo. Evitar a fumaça de cigarro. É uma fumaça tóxica, né, que vai causar uma irritação de superfície ocular e instabilidade lacrimal.
para os usuários de lentes de contato, né? Atenção para os períodos de substituição, e atenção também para o sistema de cuidados com as lentes, né? Com todo o material de manutenção e manuseio dessas lentes. Pausas frequentes e um treinamento de conscientização do piscar, ao realizar atividades que exijam maior atenção, especialmente no uso de dispositivos digitais. Quando a gente trabalha com esses dispositivos, a gente pisca menos, o piscar é um ato involuntário, mas a orientação é que nesse uso, né, de tempos em tempos, a gente faça algumas pausas e olhe para o horizonte, nós costumamos dizer, olha para frente, pisque algumas vezes, conscientize-se da necessidade do piscar, porque ele também está, né, esse movimento de piscar também está relacionado à estabilização do filme lacrimal. Considerar um abaixamento de tela para quem trabalha com tela o dia todo, para diminuir a exposição ocular. Quando a tela ela fica na altura do olho, há uma tendência da gente ficar com, né, com o olho aberto, muito aberto, mais exposto, e aí a gente pode ter uma maior evaporação. Então, considerar baixar um pouquinho a tela para um pouco da linha dos olhos, né? Um pouco mais abaixo da linha do olho. Evitar a automedicação, aqui vale tanto para medicação sistêmica como para colírio, né? E lembrar que os colírios lubrificantes, eles não são todos iguais, né? Tem diferença na sua formulação, há diferenças, então a prescrição do colírio, ela deve ser feita pelo oftalmologista de acordo com a queixa e com os sinais apresentados pelo paciente, né, durante a consulta, tá? Essas foram as referências dessa apresentação. Gostaria de agradecer a atenção de todos. Muito obrigada. Se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, é só acessar o e-mail do Telesaúde.